Tá, começamos. Oh Deus, tomara que esteja gravando tudo direitinho mesmo. E que dê pra sair o áudio. Porque às vezes eu ponho as coisas pra gravar e aí não sai o áudio, pelo menos não o meu, só sai o áudio de vocês, aí eu fico perdida. Tem alguns vídeos de aula que, por exemplo, eu não postei porque não saiu falando, só sai vocês comentando aí. Meu Deus, já tô perdido de ano, professora. Faz isso Quem não. foi que falou isso? Eu mesmo. Eu A mesmo boca. quem? Sim, mas eu não sei quem é que tá Joãozinho da falando. favela. Tu fecha Joãozinho a da tua favela. cara, João. Ô, gente, falando nisso, Oxe. eu sonhei que as aulas presenciais tinham voltado e que eu tava bem dando aula lá no oitavo ano mesmo. Ai, um dia você tá na realidade. Saudades. Mas vamos lá. Caso HC. O que é isso? H é de hipotenusa. E o C é de cateto. Certo? Então, vocês lembram como é o nome especial dos lados de um triângulo retângulo? A gente viu isso na aula passada. Lembram? Não. Certo. Triângulos do tipo retângulo são triângulos que têm um ângulo interno que mede quanto? Quanto? 90. 90. Então, primeiro 90 graus. Beleza. Então, temos aqui nosso triângulo retângulo reto nessa quina aqui. Beleza. Eu vou dizer que esse lado maiorzão do triângulo mede Azinho e os outros dois lados medem Bzinho e Czinho, certo? Beleza. Uhum. Basicamente, quando a gente só tá falando em relação ao triângulo retângulo, pensando apenas no ângulo de 90 graus, os lados do triângulo, eles recebem nomes especiais. Tem um lado específico que é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Tentem lembrar aí rapidinho quem é hipotenusa e quem é cateto. A gente falou isso. Sei lá, procurar no Google. Oh! Vocês não estão anotando na aula, não? Deixa eu ver quantas presentes eu tô, não tira daí não. Bom dia, Rebeca. É o... 12 presentes. Oi? É o lado oposto do ângulo. O que é o lado oposto de que ângulo? A hipotenusa. Aí 90 aí. Então vai ser o azinho. Azinho. pesquisando na internet, né, bando de ladrão? Eu? Eu não. Imagina. Eu nem saí daqui. Bando de descarado. Mas sim, realmente. Quando a gente estiver trabalhando com todo e qualquer triângulo retângulo, sempre em todos os casos, o lado que está exatamente de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados que sobram, percebam, esses dois outros lados, eles ajudam a formar esse ângulo de 90 graus, certo? Cateto. Então, esses dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Cateto. Como é, Jonathan? Galinha. Então, A, nesse caso, é a hipotenusa. Ai, Jesus amado. Vou colocar observação aqui em vermelho. Pois é o lado que está exatamente de frente ao ângulo reto. Bom, se a hipotenusa, os outros dois lados, ou seja, B
e C são chamados de catetos, porque são os lados que ajudam a formar o ângulo reto, pois são os lados que ajudam a formar o ângulo reto. Gente, peço desculpas também pela minha letra. Parece uma letra de uma criança. Perdão. É porque escrever na mesa é realmente uma coisa muito ruim. Mas se vocês não entenderam alguma coisa que eu escrevi, por favor, me avisem, certo? Bom, agora que a gente sabe identificar um triângulo retângulo e agora que a gente sabe também identificar o nome especial de cada lado, a gente vai caracterizar o caso HC de congruência de triângulos. Tudo bem? Então, o que é que esse caso diz? Ele vai falar o seguinte: se você tem dois triângulos retângulos e as hipotenusas dos triângulos são congruentes e pelo menos um dos catetos são congruentes, os dois triângulos são congruentes também. Como assim? Digamos que a gente tenha esse triângulo em vermelho aqui, retângulo. E ele tem uma hipotenusa aqui que mede 10. E um cateto aqui que mede 6. Agora eu vou desenhar também um outro triângulo retângulo também, reto nessa quina. Esse lado aqui medindo 10. Esse lado aqui eu vou dizer que mede 6. Como é que a gente faz para ver se os dois triângulos, o vermelho e o azul, são congruentes ou não? Os triângulos são retângulos, então eu posso usar o caso HC. Primeiro lugar, quanto é que vale a hipotenusa do triângulo vermelho? Quanto mede a hipotenusa do triângulo vermelho? 10. 10. Quanto mede a hipotenusa do triângulo azul? 10. Olha só, então, a hipotenusa vermelha... Não. Oi. Diga. Ele fala e não fala. O que é que eu escrevi aqui? A hipotenusa em vermelho é igual à hipotenusa em azul, certo? Isso daqui é para indicar que é do triângulo vermelho, isso daqui é para indicar que é do triângulo azul. Agora percebam, eu tenho o valor de um cateto aí, um cateto qualquer, do triângulo vermelho, que mede quanto? 6. E no azul, o único cateto que a gente tem mede quanto? 9. 9? Puxa, eu falei 6. 6. Eu falei mutado. Mede falei 6. Então, os dois catetos aqui, ó, tanto do azul quanto do vermelho, têm exatamente a mesma medida, ou seja, são congruentes. Congruente. Então, Uau. pelo lado HC, os dois triângulos inteiros são congruentes. E é só isso, bebês. Cateto. Tá bom. Tchau, professora. Bom dia. Para com isso, menino, que a gente vai fazer exercício agora. Agora, professora. Isso, Agora. agora. Tomando café agora. Na hora que eu entrei na aula, eu falei pra senhora Rapaz, cateto. Amado, o que é que acontece? Eu tô gravando a aula, certo? Então, por exemplo, a gente já tem o quê? Uns 5, 6... menos de 10 minutos de início de aula, desde que eu comecei a gravar. Então, você pode chegar lá no YouTube e pegar só a parte do exercício e escrever no caderno quando você chegar em casa, tá bom? Por enquanto, você presta atenção
escuta bem o que eu tô falando e depois você anota. Ou então você pode até pegar com alguém Anotei. que anotou. Tudo bem? Viu? Uhum. Tranquilo. Vamos fazer exercício agora então. Posso subir a tela? Pode. Arrasta pra cima. Isso aí. Então, exercícios. Tem um beat batendo aí, né? Já tentou diminuir a acessibilidade do microfone? Fica bem melhor. O meu? É, Oh, querida, eu não sei nem como é que faz isso. odeio. Depois olha no YouTube, pô, lá em cima. Tá, eu vou tentar. Mas é porque eu sou meio porca pra mexer nessas coisas. Quem resolve isso daqui pra mim é meu irmão. Então, olha só. Eu achei essa terceira Atividade. questão aqui. Isso, eu achei essa terceira questão Vou aqui. pegar meu modo. Tá. Eu achei essa terceira questão aqui bem interessante. Por quê? Ela vai fazer a gente lembrar um pouco sobre condição de existência de triângulo, certo? Vocês lembram o que aqui diz mesmo a condição de existência? Um lado tem que ser maior que a soma dos outros dois. Menor. É menor. E a gente tem que fazer isso para todos os três lados do triângulo, certo? Certo. Então, por exemplo, vamos analisar esse item A aqui. Eu tenho esse lado que mede 3,5. Será que 3,5 é menor do que 4,5 mais 6,5? É, né? Deixa eu colocar aqui. Ai, porcaria. Qual é a página? Peraí. Página. Ih, não dá pra enxergar. 13. Beleza. Qual é o modo? Módulo 5. Mais um. Módulo 5, bebê. Nem sei se tem ainda. O quê? Olha só, Eu não terceira tenho. questão. Terceira Só questão, tenho item. 4. Eu tenho 4, mas não tenho 5. Pô, beleza. Então tirem print Tá da bom. tela. Pode ser. Não, pode. já sei. Tá. Então vamos analisar esse três. item. Uhum. Presta atenção, bebês. Item A da questão 3. Ele diz que o triângulo tem lados 3,5, 4,5 e 6,5, certo? Então, o que é que a gente precisa verificar? Realmente, esse número é menor do que esse mais esse? Além disso, a gente precisa ver também que esse número tem que ser menor do que esse mais esse. E por fim, a gente precisa ver se vale também que esse último número aqui tem que ser menor do que esse menos esse. Se essas três condições de menor acontecerem, então o nosso triângulo existe, certo? Certo. Ai, Jesus! Por. Negócio alto da azul, né? Deixa eu abaixar aqui. Então, porque, né? Meio que tava. Ontem eu tava aqui na aula e aí tinha um bocado de gente conversando perto de mim. E aí meu fone tava no máximo. Então foi. Esqueci de abaixar aqui. Então, enfim, 3,5 tem que ser menor do que 4,5 mais 6,5. Acontece?
3,5 é de fato menor que 4,5 mais 6,5? Sim. É, né? Porque isso daqui é igual a 11. E de fato, 3,5 é menor do que 11. Então tá ok. Agora, eu tenho que ver se 4,5 é de fato menor do que 3,5 mais 6,5. Acontece? Sim. Acontece, porque 3,5 mais 6,5 é 10 e de fato 4,5 é menor do que 10. Beleza. Para finalizar, 6,5 é menor do que 3,5 mais 4,5? É ou não é? 3,5 mais 4,5 dá quanto? 8. 8. Então, de fato, 6,5 é menor do que 8. Então, beleza. Os três lados do item A permitem a construção desse triângulo, certo? Seria uma coisa mais ou menos desse tipo. Três e meio, 4,5, 6,5. Mãe nóia aqui, viu, gente? Salve! Pronto, queridos. Item A superado. Vai. Item A superado? Sim. Superar! Supera! Vou subir então, viu? Tá bom. Arrasta pra baixo. Piada. Item B. No item B, ele me dá lados com medida 90, 45 e 45. E aí, o que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que ver se esse daqui é menor do que esse mais esse. Depois eu tenho que ver se esse é menor que esse mais esse. E por fim, eu tenho que verificar se esse daqui é menor do que esse mais esse, certo? Então vamos lá. 90 é menor do que 45 mais 45? Eles são iguais. Iguais. Então o sinal de menor tá certo? Não, Sei lá, não entendo esse barulho aí. é menor é igual. Não. Se a condição fosse menor ou Não, igual, era certo. Mas a condição me diz que tem que ser estritamente menor. Hã? Só que a condição de existência me diz que um lado tem que Eita, ser gente. estritamente menor do que a soma dos outros dois. Mas perceba, 90 não é menor que 90. 90 é exatamente igual a 90, certo? Então, Certo. essa condição de menor aqui, ela não acontece. Então, eu nem preciso analisar os outros dois lados. Então, a gente pode dizer direto aqui que não permite construção. Os lados com essas medidas não permitem construção. Alta régua. Se fosse desenhar, ia ficar um negócio tipo assim, ó. Pá. 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 Professora, quer um misto? O lado em vermelho mede 90. O lado em azul mede 45. E o lado em verde também mede 45. Isso daqui não é um triângulo, né? É um segmento de reta. Beleza? Professora, quer um misto? Ô, amado, eu até queria, mas Professora, a senhora devido tem à aula distância. depois dessa? Tenho sim, tenho aula com o nono ano, Eu porque, vou te mandar um negócio depois. viu? Era olha só, batizado figurinha. Tá bem.
Amados, tudo bem com construção? Com condição Não. de existência? Uhum. Porque se já tiver tudo bem, eu vou pular pra próxima questão pra gente não perder muito tempo, tá bom? Pra mim tá De uma tranquilo. perna assim. Beleza. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu queria marcar nossa avaliação para a próxima sexta-feira. O que é que vocês acham? Uhum. Por Sim. mim, a Pode gente ser. já Pode faria ser. essa avaliação quarta-feira e ia falar só sobre triângulo, mas não dá, né? No calendário do colégio tem que ser a partir do dia 11. Então, a gente pode fazer... Eu vou ver se tem mais Peraí, algum a conteúdo partir que do dia vocês 11? precisam saber. É, A prova. isso. Por que a gente tem dia 8? Oi? Por que a gente tem prova dia 8? Tem? Então Tem. alguém deve ter conversado na coordenação. Mas não tem nada não, por quê? Eu tava atribulado fazendo aqui meu projeto, né? Da dissertação pra defender. Eu defendi sexta-feira. Não falei nada, esqueci de falar com vocês, mas foi isso. Estava atribulada fazendo meu projeto de dissertação. E eu consegui terminar sexta e terminei. Enfim, eu defendi ele sexta-feira passada. E agora eu estou um pouco mais aliviada. Então eu vou recapitular tudo que a gente já fez. E eu vou ver o que é que vocês ainda precisam saber para chegar no nono ano calibrados. Se a gente já tiver Tudo. dado todo o conteúdo, então a gente usa a próxima semana aqui apenas para fazer revisão de conteúdos ao longo do ano. Se tiver coisa nova, aí a gente fala na sexta e na segunda. E aí na quarta a gente faz uma revisão. Tudo bem? Mas eu acredito que a gente já deu tudo. Uhum. Beleza? Uhum. Então vamos marcar nossa avaliação para sexta? Porque aí todos Essa- nós Essa sextaremos fica agora ou na outra? na outra, dia 11. Uhum. Porque aí todo mundo vai poder gritar sextou de verdade. Não. Não. Ué. Ah, ainda vai ter a avaliação contra os professores, né? Pois é. Então, avaliação. Não é mesmo, né? 90 centímetros. Avaliação 3 de matemática. Dia 11/12. De 2021. Oxi, tá doido, menino? De 20. 21. Repetir o 8º ano aí. Ô, professora, Oi. no cronograma da escola diz que Oxe. fazendo as contas é pra as férias ser dia 13 a 14, você não vai fazer a avaliação 11? Não. Seis, Sim, no caso. mas vai ser pra quem já tiver passado direto, né? É, pra quem tiver passado Ok. direto. Eu vou passar Então, direto. amado. Então, Então, tchau, professora. E Até. aí? Será por pra corrigir exemplo. tudo em 2 dias? corrijo no mesmo dia. Ah, tá bom. Eu corrijo no mesmo dia e mando a nota pro colégio. Eu já tenho tudo atualizado, beijo. A professora Mas barriu. a matéria acho que eu já tô passada. E eu não me Matemática engano, eu acho que tá mesmo, mas vamos lá. eu acho que eu tô. Somos dois, né não, Bruno? Enfim, vamos continuar fazendo exercícios, né? Eu tenho fé que todo mundo vai conseguir passar de boa. Já passei, só numa escola ainda por diversão. Então. Olha só, essa quarta questão aqui, ó. Sabendo que a medida de dois lados de um triângulo isósceles são 2 e 3, quais são as medidas possíveis para o terceiro lado? Já volto lavar as patas. Tá comendo. Como é? Repete. E pronto, ela vai comendo na aula, vai deixar. Então, graças a Deus que eu não tô vendo. Se eu não, Não sei a vi, não por isso que eu digo a aconteceu. câmera. Eu digo a câmera. Mentira. Ó, presta atenção. É sério. Ó, anotem essa data aqui, é importante. Eu não. É mesmo. Ai, Deus me ajude. Anotaram? Não. Tá.
Então você já pegou de surpresa. Eu vou Não lembrar. digo nada, Mas- viu? Minha Eu memória te é uma reprovo, ajuda. João. Eu te reprovo, João. Tu fica brincando Ano comigo, viu? passado com 12 pontos. É? Eu posso alterar a nota, amado. Você esqueceu Não, isso. isso aí é. Isso não é Data certo, não. importante é na... Porque Data importante é a Natal. nota que a gente tirou foi Data essa. importante é Natal. Última questão aqui, quarta questão, ó, besta. Quarta questão, item A. Natal. Olha só, a gente tem um triângulo do tipo isósceles. O que é que a gente sabe sobre triângulos isósceles? Olha só, quanto à medida dos lados, a gente pode caracterizar triângulos como sendo de 3 tipos: equilátero, isósceles e escaleno. Se ele é do tipo isósceles, o que é que acontece com os lados dele? Tem alguma relação entre a medida dos lados? Entre quantos lados? Tenta lembrar aí. Lembrar o quê? O que é que caracteriza um triângulo isósceles? Peraí, como é? Quando é que a gente bate um olho no triângulo e diz se ele é isósceles ou não? Não sei não. Os dois lados são congruentes. Quando tem dois lados congruentes, ou seja, quando tem dois lados de mesma medida, certo? Voltei! A gente tá aqui. Estamos em que Tá. agora? Então, por exemplo, eu tenho que o triângulo é tipo isósceles, mas eu sei que um lado mede 2 e o outro lado mede 3. Minha pergunta é: quais são as possibilidades para o último lado? E aí? Fica no ar aí, fica no ar. Olha, meu triângulo ele vai poder ser de duas formas. Se ele é do tipo isósceles, então significa que o terceiro lado ele vai ser exatamente igual a um dos outros dois. Ou seja, o terceiro lado ele pode Vai ser medir 2 ou 3. três. Exatamente. Porque eu sei que, por exemplo, ele pode ser desse tipo, medindo 3 aqui e medindo 2. Como é isósceles, o último lado que falta tem que valer exatamente 2, então. Mas pode acontecer também dele ser desse tipo aqui, ó. Essa base mede 2, perdão. Essa base aqui pode medir 2 e esse lado aqui pode medir 3. Como ele também é ainda isósceles, então o lado que falta é esse daqui que pode medir 3. Então, o último lado pode ter medida 2 ou 3. Sim, ó a gracinha. É bom parar, viu? A aula já tá acabando. Isso daqui é Para de graça! Para, Davi. É Davi, né? É, tu mentira! Não, foi Danilo, professor. Ó, a primeira foi Danilo, Oxe, eu só fiz. foi João. Na letra B a gente Agora tem o foi seguinte. João. Cala a boca! Na letra B a gente tem o seguinte. Esse eu A sei, pronto. medida- Posso falar? De dois lados. Não, agora não. Deixa pra lá. É irrelevante. Olha só. Nesse último exemplo aqui a gente tem o seguinte. Um lado mede 7. Eu vou dizer que é esse daqui. E o outro lado mede 3. Ele quer saber quais são as possíveis medidas para esse lado aqui em vermelho, sabendo que esse último lado aqui, ele com certeza, eu não sei quanto é que ele é, mas ele é menor do que 8. Eu vou chamar aqui esse lado de Lzinho em vermelho. Eu não sei quanto é que L mede, mas eu sei que L com certeza é menor do que 8, certo? Certo, pessoal. Tá. Pela condição de existência do meu triângulo, o que é que a gente sabe?
Que ele é um triângulo esqueleto. Triângulo. Todos os lados têm medidas diferentes. Todos os lados têm medidas diferentes, então com certeza L não pode ser 7 e L também não pode ser 3, certo? Mas pode ser 6. Pode ser 6, por exemplo. É um triângulo esqueleto. Então, o que é que a gente pode ter? Eu sei que, pela condição de existência, L é menor do que 7 mais 3, ou seja, L com certeza é menor do que 10. 10. Pronto. A gente sabe também, por exemplo, que 7 é menor do que L mais 3, certo? Tem que ser. Agora, a gente precisa analisar o seguinte. Quais são as possíveis medidas para L, tal que essa soma aqui dê um número maior do que 7? Eu já falei, não vou falar de Por exemplo, se L for igual a 1, essa condição de menor vale? Não, porque 1 mais 3 é igual a 4. Não é Isso. maior do que 7. Então 2 pode? 2 também não, porque 2 mais 3 é 5. 3 pode? 3 também não, porque 3 mais 3 é 6. 4. 4 também não, porque 4 mais 3 é igual a 7. Então vai ser igual. Exatamente. 5. 5 pode, porque 5 mais 3 é 8. Beleza. Então, a gente sabe que o número tem que ser menor do que 10. E com certeza, por essa condição aqui, ele é menor do que 8, certo? Então vai ser 5. Se é menor do que 8 e é diferente de 7, a gente sabe então que L pode ser então 5 ou 6. 5 ou 6. De triângulo esqueleto eu entendo muito bem. Tudo bem, gente? Não. O restante conseguiu entender? Tecnicamente não. Sim. É. Mas sim, sim. Olha só. Na condição de existência, a gente sabe que, por exemplo, esse lado aqui tem que ser menor do que esse lado mais esse lado, certo? Então... Oi? Certo. Como 7 tem que ser menor do que L mais 3, A aula acabou. e a gente tem essa condição Mas deixa ela aqui. passar os minutos. E a gente tem essa condição aqui, ó, sabendo que A senhora tá lendo onde? Ah, já vi. Já vi. aqui, letra B. Sabendo que as possíveis medidas do outro lado são com certeza menores do que 8, a gente vai então testar valores para L. A partir dessa condição aqui, ó. A gente sabe que 7 é menor do que L mais 3. Então, a gente vai testar valores para L entre 1 e 8, certo? Certo. Só que a gente viu que como o triângulo é escaleno, ele não pode ter nem medida 7, nem medida 3. Então, a gente descarta 3 e 7 e testa o restante. Do restante de números que sobrou, resta apenas então que os possíveis valores para L são 5 ou 6. Tudo bem? A gente testou aqui, ó, nessa condição. Se L vale 1, 1 mais 3 é 4, mais 7 não é menor do que 4, então 1 não pode. Com 2, isso aqui dá 5, a condição falha. 3 a gente não pode usar. Se a gente usa L valendo 4, isso daqui não dá menor, dá igual. Então 4 também não pode. Quando a gente usa o valor de L sendo 5, dá tudo certo.
Quando a gente usa o valor de L valendo 6, também dá tudo certo. Pela condição, L não pode ser 7. Então, acabou as possibilidades, né? Mas Dessa professora, forma. se a questão não pedisse um número menor que 8, poderia ser 8? Não. Porque ele quer que seja exatamente menor do que 8. Se ele pedisse menor ou igual, tava tranquilo. Mas como é estritamente menor, isso daqui, ó, quando esse sinal vem cru desse jeito, sozinho, sem um tracinho embaixo, a gente diz que é menor estrito. Ok. Tudo bem? Tem que ser exatamente menor. Não pode ser igual, não. Tranquilo? Rapaz, Então, na aula de sexta, a gente ainda faz mais alguns exercícios. E aí eu vejo o que é que a gente falta ainda para completar o nosso ano O ano letivo. letivo. Tudo bem? Sabia? Veio muito. Beijo para os senhores. Até sexta-feira. Olha Me as chama de gracinhas. velho. Olha as figurinhas. Donos de figurinhas aí com minha face. Querem Ô, cobrar os João, direitos Ô, autorais. João. Eu vou reprovar vocês. Ô, João, já mandou aquela cara da outra pessoa não, não, pra ela? Tem que mandar. não. Miserável. Tchau, gente. Eu vou dar aula pro nono ano agora. Beijo pra vocês. Professora, Olha a figura.